Olá, galera! Agora é a nossa revisão maravilhosa. Eu e a Aldelina aqui juntinho com vocês. Vamos lá, então? Prof, o que a gente estava falando mesmo? Muita informação. E, olha, sinceramente, essa aula é muito gostosa, tá? Modéstia à parte, a prof gosta desse negócio. Presta atenção, então, para a nossa aula, que foi a aula 21.1. Agora nós vamos falar da 21.2. Joga na tela. Chegando aí, ó, as teorias de Darwin, né? E nós falamos várias situações de Darwin. Falamos dos infortúnios dele, né? Da perda da sua mãe. Falamos, né, do seu casamento. Falamos da viagem feita pela costa, para o mapeamento da costa da América do Sul, né? Juntamente com seu amigo. Não era o objetivo dele coletar nada, registrar nada, mas o bicho era curioso, desde criança, muito curioso. E aí, foi ele quem trouxe a ideia da teoria da evolução. Ele criou, escreveu o livro A Origem das Espécies. E aí, lá na Ilha de Galápagos, ele fez várias observações interessantes em relação a esses espaços geográficos, ou onde esses animais estavam inseridos. Ele fez algumas observações muito interessantes para elaborar. Ele viu que existiam características que eram herdáveis, ele viu que há algumas características, ou dentro daquela prole, muitos não sobrevivem. Há uma força externa, que ele chamou de seleção natural, agindo sobre essas características. E aquelas que justamente favoreceriam a sobrevivência da espécie, essas sim iriam permanecer. E aí ele chamou de fatores, né? Fatores ambientais. E o que seriam? Vamos jogar lá na tela. Olha lá. Então, a gente tem aí a teoria da seleção natural, que é a descrição que a gente está falando aqui para vocês, né? Sobre essa seleção de características herdáveis, mas aquelas que vão realmente se associar, se combinar com o ambiente. E essas, sim, vão ser selecionadas. Elas vão, então, permitir que organismos, mesmo filhos, né, descendentes de um mesmo pai, de uma mesma mãe, tenham essas diferenças. Dentro dessas diferenças, aquilo que é mais favorável à sobrevivência. Aí a gente mostrou a imagem para vocês na aula das girafinhas, né, com tamanhos diferentes. Então, no momento de escassez, onde você só tem vegetação nas copas das árvores, aquelas que já tinham característica, já tem aquela característica de pescoço mais longo, elas conseguiam alcançar essa vegetação. Então, a força natural vai exercer pressão sobre essa característica, as demais vão desaparecer espontaneamente, rapidamente, prof? Não, gradativamente. Ela vai deixar de ser transmitida. Por quê? Porque elas não são favoráveis à sobrevivência, tá? Foi o que ele descreveu. E aí, no neodarwinismo, que é a construção agora baseada não só com a compreensão das ideias evolucionistas de Darwin, da seleção natural e tudo mais, mas também incluindo a questão da genética. Aí ele falou desses fatores, onde você vai ter fatores, aquelas características herdáveis, né? Ou seja, o pool gênico dentro de uma população. Então, você vai ter fatores influenciando os processos de variabilidade. O que vai provocar isso? As mutações gênicas, as mutações cromossômicas e as recombinações. E aí a gente também tem os fatores que vão agir sobre esses que já estavam selecionados. E aí a gente vai ter a seleção natural, tá? A questão da especiação e vários eventos que vão estar acontecendo aí, marcando, então, todo esse processo de especiação. O que é isso, professora? Formação de uma nova espécie, com características que vão favorecer a sobrevivência, consequentemente eles vão se reproduzir e deixar descendentes com essa característica top das galáxias, tá bom? Lembrei da purinha aí. Gente, essa foi a nossa revisão desta aula e agora a gente vai dar aquele tempinho para você fazer a sua atividade, tá bom? Te aguardo, já já. Aí, nós aqui juntos para aquele momento, que é a nossa resolução de algumas questõezinhas. Muito bem, a gente deu um tempinho para você, eu espero que você tenha conseguido responder. Mas se não
deu alguma dúvida, surgiu alguma questão, estamos aqui para ajudá-los sempre, galera, sempre, tá bom? Vamos então lá para a nossa primeira questão? Jogando na tela a questão de número 1. Charles Darwin estudou a distribuição dos tentilhões no arquipélago de Galápagos e sua relação com o bico, com o tipo de bico e o hábito alimentar. Aí eu quero que vocês peguem, se liguem aqui na questão que a gente tem aqui, ó. A gente tem aqui. Só um minuto para essa canetinha pegar. Aí. Nós temos aqui aves, ok? Que aves, prof? Tentilhões. E nós temos aqui alicates diferentes, certo? Esses alicates estão representando a forma mais ou menos dedutiva que Charles Darwin teve em relação a esses bicos, que ele fazia a relação do hábito alimentar com o tipo de local que eles estavam, em cada ilha dessas que estavam ali naqueles arquipélagos, tá bom? Então aqui você tem, ó, um tentilhão de bico grande e forte que esmaga sementes. Então você vai utilizar mais ou menos isso aqui para você... Sabe aqueles alicates que você quebra mesmo, né? Pega a castanha assim no meio do bolo, quebra mesmo. Então aqui você tem um tipo de bico. Aí você tem um bico, né, grande, afiado. Olha a pontinha dele aqui, olha. Essa parte superior excede um pouquinho, porque vai tipo cortar, né? Ele vai cortar o que, professora? Insetos. Então esse animal aqui é insetívoro, tá? Aí você tem um outro grupo com um bico curto, fino, que apanha insetos, tá? E esse apanhar de inseto tem que ser mais alongado, tá? Um biquinho mais saliente. Aí você tem um bico pequeno, forte, para também estar estraçalhando sementes. Mas aí você vê que eles têm uns designs diferentes, né? Um bico grande, fino, que tira néctar das flores. Aí a gente lembra bem dos nossos beija-flores. Tá vendo aqui a estrutura mais alongada, né? A estrutura que tem, a parte central aqui e aqui, ó. Né? Pode ter duas situações, quebra na ponta ou quebra mais pro meio, tá? Mas então ele fez essas correlações aí com, né, esses alicates e o tipo de bico relacionado ao hábito alimentar de cada um deles. Vamos então para a questão. A relação entre esse tipo de bico e o alimento, ela é definida pela possibilidade de extinção das aves. Quer dizer que se elas não tiverem bico, elas não vão se alimentar e aí elas podem ser extintas. Bom, isso pode acontecer, né? Falta de alimento pode levar o animal a morrerem gradativamente e se não conseguirem se reproduzir, mas essas aves têm locomoção, né? Então eles vão buscar, vão procurar abrigo, vão procurar outras fontes de alimento. Então, não. B, capacidade da adaptação a novos alimentos. Nós estamos falando de ilhas. Cada uma dessas ilhas tem uma disponibilidade de recurso, tá? Que pode ser aproveitado no local onde esses animais estão. Disponibilidade de recursos no ambiente. A gente está falando da quantidade ou do que você tem? Não, né? D, espaço geográfico ocupado pelos animais. E letra E, deslocamento de cada espécie entre as ilhas. Presta atenção. Você está relacionando o tipo de bico com o tipo de alimento. Então, essa questão de deslocamento entre essas ilhas, a gente não está enfatizando isso. Possibilidade de extinção também não, tá? Então, a opção que mais confere, que está mais relacionada a essa questão de adaptação, olha a dica, adaptação, qual seria? Olha lá, justamente essa característica de que em cada região, em cada local, de cada uma dessas ilhas que formam esse arquipélago, você vai ter um tipo de planta, um tipo de inseto, que eles vão ser diferentes, porque eles estão em áreas, né, em locais diferentes, formam ambientes diferentes,
tá bom? E aí você vai ter, então, essas aves adaptadas para cada tipo de alimento ali, né? Biquinho próprio para aquele tipo de fruto, próprio para aquele tipo de inseto. Beleza? Tudo tranquilo? Então vamos lá, seguindo. Questão de número 2. O ambiente ele é responsável direto pela seleção de características genotípicas. Professor, o que é mesmo genotípicas? Lembra lá quando a gente estava na unidade 1, que a gente falava sobre azão, azinho, Rzão, Rzinho? É isso aí, tá? E as fenotípicas, é aquelas que você consegue visualizar, as características são manifestas, cor dos olhos, cor da pele, altura, tá bom? De uma população. Os eventos ilustrados nas figuras representam uma possível sequência de um processo evolutivo. Então, chega mais e presta atenção aqui. Você tem na imagem besouros. Besouros de tamanhos diferentes e de coloração também, tom de coloração diferente, tá? Aí você tem aqui um predador, a avezinha que vai se alimentar. Biquinho próprio, adaptado para caçar inseto, tá? Vai quebrar essa estrutura protetora aí que tinha desses organismos e vai se alimentar, beleza? Olha só que ele foi em cima daqueles de tom mais escuro, certo? O que vai acontecendo? Eles eram mais predados, os de cores mais escuras. Olha aqui, na imagem 3. Só tem um agora de cor mais escura. E na imagem 4, sumiu. O que aconteceu aí? Um evento que nós estudamos dentro dessa unidade. Lembra da força, daquela pressão? Lembram? Que age sobre, selecionando aquelas caras... professor, calma aí, a professora já está dando a resposta, calma. Então vamos lá. De acordo com a teoria sintética da evolução, é correto afirmar o quê? A seleção natural atua na população de besouros, mas não na de pássaros? Não, né? Ela vai atuar sobre as duas, né? B. A diversidade gênica dos besouros não é afetada pela predação dos pássaros? Ela é afetada pela predação. C. A coloração dos besouros que sofrem maior predação é um fenótipo recessivo? Gente, fenótipo está relacionado às características visíveis. Quando a gente fala recessivo, dominante, a gente está falando de alelos, e aí está se lembrando os genótipos, então também não. D. A seleção natural atua na população de besouros e na população de pássaros, né? Aí ela está duplicada ali, então desconsidera a letra D aí, tá? Agora que eu dei fé. E. O pássaro é um agente de seleção de características genotípicas nos besouros. Presta atenção, o pássaro é um agente de seleção. O que aconteceu? Veio o pássaro, predou de corzinha mais escura. Por que ele predou de cor mais escura? Porque foi aquele que ele conseguiu visualizar mais rapidamente. Aí ele foi lá e predou. Predação diminui o número de populações. Diminui o número de população, aquela característica é favorável ou é ruim? É ruim, então não é selecionada. Ela é descartada. E é exatamente esse poder que o pássaro vai influenciar aí nessa questão. Então, letra E, tá bom? De especial. Vamos seguindo. Questão de número 3. A teoria que tem como um dos princípios norteadores a lei da seleção natural é o quê? Presta atenção. A teoria que tem como um dos princípios norteadores para a lei da seleção natural é o darwinismo, é o lamarquismo. Mas isso daí tá dado, hein, prof? A letra C, a biogênese. A letra D, criacionismo. E a letra E, panspermia. Vou começar de baixo para cima, tá bom? A panspermia, o que é mesmo? É aquela teoria de que a vida no planeta ela é oriunda de uma estrutura, né, de alguma moléculazinha que veio do espaço, e segundo eles, aminoácido caiu junto com o meteoro na Terra, e esse aminoácido foi se misturando, aqui houve reações químicas que favoreceram a formação da vida. No criacionismo, a gente tem
um ser supremo que exerce poder sobre toda a vida na Terra. Então, ele é o criador de tudo que existe. Na letra C, a abiogênese, onde você vai ter o quê, prof? Você vai ter indivíduos surgindo espontaneamente do nada, tá? Lamarquista, ou lamarquismo é aquele que faz com que as características adquiridas por eventuais esforços passem por... Nossa! Passem por... Esse bicho é gaiado. Passem, então, por o processo de seleção. Agora eu me abananei todinha. Vamos lá, vocês não sabem, meninas? Vamos lá, galera. Lobo é uma bênção. E aí, então, o que você tem? O darwinismo, só vai nos restar, então, o darwinismo, que fala da seleção natural, ok? Questão de número 4, questãozinha de Enem. Se liga, então, leia atentamente a informação seguinte, presta atenção, Lobo! Em um bosque poluído por fuligem, é muito tranquila essa daqui, né? Muito tranquila. Foram soltas 630 mariposas, das quais 137 eram claras. Eu vou frisar aqui, ó. Quantos eram? 630. E aí você tem 137 claras, 493 de cor mais escura, perfeito? Todas elas haviam sido marcadas por uma pequena mancha de tinta, ou seja, estavam identificadas. Depois de algumas horas, procedeu-se a uma recaptura, conseguindo recapturar, olha só, 131 escuras e apenas 18 claras, tá? Presta atenção, conseguiram recapturar 138 escuras e apenas 18 claras. Vamos lá. Esse experimento visou demonstrar o que, galera? O processo evolutivo segundo Lamarck e Darwin. Aí você tem que lembrar das teorias de seleção natural, né? De evolução, da seleção de características, segundo Darwin, da seleção de característica para aquelas heranças que são mais adaptadas ao ambiente, que tem mais correlação com o ambiente, ou daquelas características que você adquire e pode passar para os descendentes. B, a seleção natural, base da teoria evolucionista de Darwin. C, a lei do uso e desuso, base da teoria proposta por Lamarck. Letra D, ocorrência da mutação, base da teoria sintética da evolução. E letra E, o neodarwinismo, baseado na mutação e na seleção natural. Então, você teve ali várias borboletas, eram borboletas, né? Agora, mariposas. Então, você teve ali esses insetos liberados no ambiente, 630 deles, e aí você teve eles pintados, né? Marcados, identificados, foram soltos todos eles, uns de cores mais claras, de cores mais escuras, e agora você tem a recaptura, você tem um número maior de mariposas de cores escuras. O que aconteceu? Por que eu consegui recapturar essa diferença toda? Isso está relacionado a que tipo de processo? Foi uma questão mutacional? Foi uma questão de seleção com mutação? Foi uma questão de usar, né? Usar, deixar de usar. O que isso tem a ver, né? Olha lá a nossa resposta. Letra B de bom, meninos. Seleção natural, que é a base da teoria evolucionista de Charles Darwin. Galera, olha aqui pra mim. Ele é gaiato. Charles Darwin contribuiu muito, muito em todas as informações. Elas são passadas, então, nós temos a impregnação de informações dentro desses descendentes e sempre vai haver uma força maior agindo naturalmente sobre as formas de vida e, logicamente, nós estamos incluídos nisso. Então, não se deixe esmorecer, querido aluno. Lute, sobreviva, tá bom? Estamos juntos. Tchau, tchau.